Olá pessoal, do curso de Centro de Usinagem, estamos avançando nos nossos estudos, né? Então hoje mais uma aula, a qual temos preparado um assunto bem importante, a qual vocês irão utilizar durante todo esse curso e com certeza no seu dia a dia, quando vocês estarão lá na sua máquina, no seu equipamento lá, programando. É um código bem importante, então bastante atenção com esse conteúdo da aula de hoje. Então, pessoal do Centro de Usinagem, vamos estudar. Bom, pessoal, vamos então trabalhar, né? Estamos na reta final do nosso curso e hoje nós estamos indo para a aula de número 16, tá bom? Onde nós vamos ver uma estratégia muito importante, muito utilizada em um centro de usinagem, tanto em produção quanto em ferramentaria, que é a interpolação helicoidal, tá bom? Essa estratégia, nós vamos dividir a aula em duas aulas, na aula de número 16 e na aula de número 17. Na aula de número 16, nós vamos estar vendo a interpolação helicoidal no centro da peça, normalmente onde é o centro massa, né? Onde é o X0 e Y0, tá certo? Vamos estar explicando como é que é a função desse conteúdo, né? Essa ferramenta muito importante para se trabalhar em centro de usinagem. Nós vamos estar explicando, depois fazendo algum exercício de fixação, e na aula de número 17, nós vamos estar falando de interpolação helicoidal, só que deslocada do centro massa, tá bom? Onde nós vamos estar programando um furo interpolado e onde nós vamos estar repetindo em outras coordenadas, certo? Mas esse assunto é para a aula de número 17. Vamos se concentrar na aula de hoje, aula de número 16, interpolação helicoidal, porém é no centro massa, aonde o furo estará em X0, Y0, tá certo? Então, interpolação helicoidal no sentido horário e anti-horário. Já adianto aos senhores que interpolação helicoidal, se for em furo, o mais comum é usar o G3, que aí ela fica uma usinagem concordante, tá bom? Se for uma usinagem externa, você usa o G2. Mas como exemplo, e para desse conteúdo de hoje, nós vamos estar usando um projeto interno. Nós vamos então estar usando o G3, que é interpolação helicoidal no sentido anti-horário, tá bom? Então, para G2 ou G3, tanto faz ali, os endereços da interpolação são os mesmos, tá bom? Então, o X é em relação ao ponto central, tá? É a coordenada final do eixo X, em relação ao ponto final, aonde que irá terminar a nossa interpolação helicoidal. Helicoidal, pessoal, lembra uma hélice, né? Então, é um movimento que ele irá fazer uma interpolação circular, G2 ou G3, né? Porém, ela terá um início em Z e terá um final. Então, até alcançar essa coordenada final em Z, ela irá fazer movimento helicoidal e conforme nós programarmos, tá bom? Então, X, coordenada final do eixo X, o Y, coordenada final do eixo Y, o Z, coordenada final do eixo Z, o I é a distância incremental do ponto inicial até o centro do arco, em relação ao ponto inicial. E o J é a distância incremental do ponto inicial até o centro do arco, na direção do eixo Y. E o P é a quantidade de voltas que nós iremos dar. E F é o avanço. O P, pessoal, por exemplo, se nós quisermos tirar 5 décimos por passada, por camada, por exemplo, se você for programar um Z de 100 milímetros, o P, consequentemente, será um P de 200 voltas. Se você quiser tirar 1 milímetro por passada, e a profundidade desse furo será de 100 milímetros, o P será de P100, 100 voltas. Se você quiser tirar 2 décimos e meio,
e essa profundidade continuar de 100 milímetros, o P será de 400. Então, você pega sempre a profundidade e divide pelo o AP que você quiser tirar por passada. Nessa aula de hoje, nós vamos considerar sempre tirando 5 décimos. Então, se for tirar uma profundidade de 80 milímetros, o P será de 160. Se for uma profundidade de 100 milímetros, o P será de 200, tá bom? Vamos ver na prática esses endereços aqui? Vamos lá, então. Vamos usar a ferramenta número 2, um cabeçote de 25, raio de 4, e a profundidade será de 80 milímetros. E o diâmetro também ali, ó, o diâmetro também será de 80 milímetros. Vejam, pessoal, que nós temos ali, ó, um cabeçote de 25. É um cabeçote que ele não abrange totalmente o nosso furo, diâmetro de 80, porque 25 mais 25 dá 50 milímetros. Se nós não tivermos ali um pré-furo, ficará uma ilha na nossa interpolação. Então, é importante, para nós executarmos essa estratégia aqui, nesse furo aqui, nós termos um pré-furo de uma broca. E um pré-furo, no mínimo, de 32 milímetros para mais. Tá bom? Então, nós temos que ter um pré-furo ali, ó. Tá bom? Para não ficar ilha. Ou nós temos que usar um cabeçote maior. No caso aqui, ó, eu aconselho vocês a utilizarem um cabeçote de 50 milímetros. Um cabeçote de 50 milímetros, com certeza, não precisa ter um pré-furo. Outra coisa que é muito importante nós levarmos em consideração, nós usarmos um cabeçote muito próximo da medida. Por cuidado para não estar pegando o miolo, o fundo do nosso cabeçote. Então, essas considerações nós temos que levar. Não usar um cabeçote muito menor e também não usar um cabeçote muito próximo da medida, para que, se usar um cabeçote muito próximo da medida, então, quando ele fizer o movimento ali, ó, pode ser, e se não tiver um pré-furo, pode ser que fique o miolo do cabeçote. E se nós usar um cabeçote com a medida muito longe, que no caso aqui, ó, esse cabeçote de 25 aqui, e se nós não tivermos um pré-furo, pode ficar ilha no centro do nosso furo, tá bom? Mas nesse caso aqui, ó, vamos considerar que nós já temos um pré-furo de 32 milímetros. A profundidade será de 80 milímetros também. Vamos ver na prática? Vamos lá. Então, primeiramente, nós vamos ter o nosso cabeçalho, G54, G90, G80, G54, G21, G17. Chamamos a ferramenta na posição de número 6, ferramenta número 2, autorizamos a troca com M6, vamos ligar o RPM, S800, M3, vamos posicionar já no centro ali, ó, G0, X0, Y0. Estamos com a nossa ferramenta bem no centro aqui, porém, estamos na altura da troca da ferramenta, lá do magazine. Agora, vamos compensar a altura dessa ferramenta. G43, Z10, H2. Estamos agora com a altura compensada. E vamos aproximar o nosso cabeçote próximo da face da peça. G1, 5 décimos, F100, M8. Tá bom? Vamos agora fazer o movimento de compensação do raio da ferramenta. G1, olha ali que o diâmetro é de 80. Então, vamos parar com a nossa ferramenta ali, ó, na borda do furo ali, ó, na borda do furo. Bem onde que está passando o mouse aqui, ó. Está passando o mouse. No material de vocês já vai estar sinalizando aonde que estará o nosso cabeçote. Então, G1, G41, X40, ó, diâmetro de 40, né? É diâmetro de 80. Então, vamos posicionar o nosso cabeçote aqui, ó. G1, X40, Y0, D2. Se fosse um diâmetro de 100, qual seria o nosso X? X50. Se fosse um diâmetro de 50, qual seria o nosso X? X25. Assim sucessivamente. Tá bom? Agora nós estamos com o nosso
nossa ferramenta já encostada na borda ali, ó, no diâmetro de 80, agora vamos fazer a nossa interpolação helicoidal. Vamos lá. Eu quero que a ferramenta pare em x40, então ela vai sair da posição D40 e vai parar na posição D40. Y exatamente o mesmo, porém ela está a 5 décimos. Eu quero que ela pare a Z menos 80. O I, aonde que está o centro do nosso raio? Está a 40 milímetros para a esquerda. Y menos 40. J, 0. Ou, se você quiser substituir o I e o J, você pode estar colocando R, 40. Então, é I menos 40, J, 0. Ou, simplesmente, você coloca R, 40. O P é a quantidade de voltas que nós vamos dar. Então, P, 60. Nesse caso, nós vamos tirar 5 décimos por passada. E F é o avanço. Então, o que vai acontecer na prática? Ele vai fazer esse movimento aqui, ó, tirando 5 décimos por passada, ele vai dar 660 voltas até alcançar o Z de menos 80. Então, ele irá fazer esse movimento. Porém, como ele está fazendo um movimento helicoidal, para poder arrematar o fundo do nosso furo, nós precisamos dar uma passada reta. Então, está ali, ó, G3, X40, Y0 e menos 40, J0. Então, no primeiro G3, ele fez o movimento helicoidal, alcançou, só que a última passada fez o movimento incompleto. Para poder arrematar o fundo, nós colocamos aquela última passada, G43, X40, Y0 e menos 40, J0. Se for um furo passante, não necessariamente que você precisa programar esse furo aqui, mas se for um furo que tenha um fundo, então, para nós poder arrematar esse fundo lá, é preciso estar programando essa última passada. Após ela alcançar o Z de menos 80, nós vamos agora vir com essa ferramenta para o centro do nosso furo ali, ó, fazendo o movimento de descompensação e movimento linear. G1, G40, X0, Y0. Depois de alcançar o fundo lá, ó, nós vamos mandar essa ferramenta subir para uma altura de segurança. G0, Z100, M9 e M30. Certo, pessoal? Então, essa foi a explicação da interpolação helicoidal no sentido anti-horário. Eu peço para o pessoal que está me auxiliando aqui me trazer um copo ali, ó, pode ser ter um copo transparente, para nós vamos agora estar explicando aqui, ó, na prática, como é que funcionou Pode ser. Na prática, como é que funcionou essa interpolação. Vamos lá? Então, eu tenho aqui um copo, onde será o nosso furo, e nossa ferramenta. Então, posicionamos no centro do furo, estamos a Z5, 5 décimos, vamos fazer o movimento, vou dar uma inclinada aqui para facilitar e colocar no lado branco lá, ó. Vamos fazer o movimento de compensação. Depois, G3, X40, Y0, Z menos 80, Y40, quer dizer que o I40, desculpa, I40, quer dizer que o centro do nosso furo está a 40 milímetros. Então, vamos lá, ele irá fazer esse movimento até chegar no Z menos 80, dando 160 voltas. Depois de ter alcançado o Z de menos 80, ela irá, no fundo, arrematar, dar a última passada. Depois de ter dado a última passada, ela irá fazer o movimento de descompensação. Fez o movimento de descompensação, irá em movimento rápido para um Z de segurança. E assim, finalizando o nosso programa. Certo, pessoal? Então, essa foi a explicação básica de uma interpolação helicoidal, onde nós alcançamos um determinado Z, tá certo? E, através do P, nós estipulamos qual
quanto que nós vamos estar tirando por camada. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, volte, reveja. Persistindo as dúvidas, entre em contato conosco, que nós prontamente, assim, iremos retirar as suas dúvidas. Vamos pôr em prática o que nós aprendemos? Bom, agora nós vamos estar usando o cabeçote número 5, um cabeçote de 20, raio de 4, a profundidade será de 50 milímetros e o diâmetro ali, ó, também será de 50 milímetros. Você irá utilizar esse programa como exemplo, porém, utilizando esse projeto aqui, ó, onde agora nós temos um diâmetro de 50, a profundidade também será de 50 milímetros e o nosso cabeçote será de 20, raio de 4. Tá bom, pessoal? Agora, vamos pausar esse vídeo e, em sequência, nós iremos retornar para verificar o entendimento e a correção desse exercício. Tá bom? Qualquer dúvida, veja o exercício exemplo lá e coloque em prática o projeto que foi apresentado aos senhores. Tá bom? Em sequência, eu aguardo vocês para estar verificando o entendimento. Bom, pessoal, voltando para nós estávamos verificando o nosso primeiro exercício da aula do número 16, aonde nós estamos vendo interpolação helicoidal. Na aula de hoje, nós estamos abrangendo interpolação helicoidal no centro massa, x0, y0. Vamos lá. Então, chamamos a nossa ferramenta ali, ó, ferramenta número 5, cabeçote de 20, raio de 4. Ligamos o nosso RPM, S1500, posicionamos a nossa ferramenta no centro massa, G0, X0, Y0, fizemos o nosso movimento de compensação, através do G43, e vamos aproximar a nossa ferramenta a 5 décimos antes de chegar na face dessa peça. Vamos fazer o movimento de compensação, G1, G41, X25, agora ali, ó, diâmetro de 50, X de 25, Y0 de 5. O movimento de compensação está pronto. Agora vamos fazer a nossa interpolação helicoidal para alcançar a medida da profundidade de 50 milímetros. Então, vamos lá. G3, interpolação sentido anti-horário. O nosso cabeçote irá nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido ali. Lembrando que vocês, na arte de vocês, já está aonde que está o posicionamento do cabeçote. Então, G3, X25, Y0, profundidade de Z menos 50, o I de menos 25, quer dizer que o centro do raio está a 25 milímetros da borda do nosso diâmetro ali, I menos 25, J0. Se você quiser substituir o I e o J, você pode estar colocando o D, R25. E o P é a quantidade de voltas que nós vamos dar, P100. Se você quiser dar 1 milímetro por passada, substitua o 100 por 50. Se você quiser tirar 2 décimos e meio, 0,25, então você substitui por P, no caso aqui, de P de 200. Tá bom? E o F é o avanço. Para arrematar o fundo lá, G3, X25, Y0 e menos 25, J0. Também você pode estar substituindo o I e o J por R25. Após ter alcançado o fundo da nossa peça, nós vamos fazer o movimento de descompensação. G1, G40, X0, Y0. Após ter feito esse movimento de descompensação, nós vamos mandar a nossa ferramenta para uma altura de segurança, G0, Z100, e assim desligando a nossa refrigeração M9 e finalizando com M30. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, veja o exemplo lá, o exercício explicativo exemplo, e mesmo assim, como eu já falei nessa aula, entre em contato conosco. O importante é que você não fique com as suas dúvidas. Certo, pessoal? Vamos avançar? Vamos dar mais um projeto para nós estar verificando. Vamos, então, fazer o exercício agora com um diâmetro de 90. Diâmetro 90 e a profundidade de 85
milímetros. Vamos agora então estar usando um cabeçote de 22 e o raio de 0,8, tá bom? Vamos usar a ferramenta de número 7 e o diâmetro de 90, profundidade de 95. Baseado no exercício número 1 e baseado no exercício explicativo lá no início da nossa aula, tá bom? Então, novamente, pause o seu vídeo, que em sequência nós retornaremos para estar verificando o entendimento, tá bom? Aguardo vocês em sequência. Vamos lá então, pessoal. Vamos estar retornando para a resolução do exercício número 2, onde nós estamos verificando interpolação helicoidal no centro massa, tá bom? E agora nós estamos um projeto de uma interpolação helicoidal do diâmetro de 90 e a profundidade de 85 milímetros. Estamos utilizando um cabeçote de 22 milímetros e o raio de 8. Vamos lá. Então, nosso cabeçalho, chamamos a ferramenta número 7, ligamos o RPM, posicionamos no centro massa, acompanhando o mouse ali, pessoal, ó. Fizemos o nosso movimento de compensação da altura da ferramenta, aproximamos a nossa ferramenta da face da peça, depois nós vamos fazer o movimento de compensação do raio da ferramenta, G1, G41, X45, Y0, D7. Lembrando que o D7, H7 e o T7 deve estar junto, deve ser o mesmo número da ferramenta. Depois de ter feito a compensação do raio da ferramenta, nós vamos agora fazer a nossa interpolação helicoidal para alcançar a profundidade de Z-85. Vamos lá. Então, G3, X45, Y0, Z-85, I-45, J0 ou R45, P 170 e F é o avanço. Até não, pessoal, eu vou pedir para o pessoal colocar depois aqui, ó, um avanço mais próximo da realidade. Um F100 fica um avanço muito baixo, tá? Então, aqui está F100, mas no slide de vocês, eu vou já pedir para colocar um avanço mais próximo da realidade de um cabeçote de 22. Depois de ter alcançado o Z de menos 85, nós temos que arrematar o fundo. G3, X45, Y0 e menos 45, J0. Ou substituímos por R45. Depois de ter feito o movimento de arremate lá no fundo do nosso furo, nós vamos fazer o movimento de descompensação. G1, G40, X0, Y0. Vamos mandar a nossa ferramenta para uma altura de segurança. G0, Z100, M9. Finalizando com M30. Tá bom, pessoal? Então, esse aqui foi o exercício resolvido do exercício número 2. Apresentamos 2 exercícios, 1 e 2, com diferentes diâmetros, diferentes profundidades e diferentes cabeçotes. Tá bom? Lembrando, então, pessoal, que nós temos que ter dois cuidados para fazer a interpolação helicoidal. Se for um cabeçote que ele não abranja que ele não cubra todo o diâmetro aqui, ó, nós temos que ter um pré-furo. Se nós não tivermos um pré-furo, nós temos que ter um cabeçote que a soma dos dois aqui, ele não faz, ele esteja sobre uma usinagem sobreposta. E cuidado que se for um cabeçote muito próximo da medida, que essa medida, esse cabeçote não venha a pegar o miolo, que é o fundo do nosso cabeçote. São 2 cuidados, para não pegar o miolo e para que não fique ilha. São os 2 cuidados que nós temos que ter para fazer a interpolação helicoidal. Não ficar ilha e não pegar o miolo do nosso cabeçote. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a aula de número 16, onde nós vimos a interpolação helicoidal central, onde nós fizemos esse furo estará no centro massa, X0, Y0, tá bom? Então, agora
eu convido vocês para a aula de número 17, aonde nós vamos estar vendo interpolação helicoidal deslocada nesses furos aqui, ó, nesses furos aqui. Mas esse assunto nós vamos ver na aula de número 17. Interpolação helicoidal deslocada, muito utilizado em matrizaria para fazer as colunas das peças de um molde. Tá bom, pessoal? Mas esse assunto para nós vermos lá na aula de número 17. Tá bom, pessoal? Bons estudos e aguardo vocês na aula de número 17. Até mais, até logo!